Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com a Giovana Martins, a nossa convidada, para conversarmos sobre o capítulo 14 de Salmos. Tudo bem com vocês, meninas? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje nós temos uma convidada e eu sempre fico muito feliz quando a gente traz convidadas mulheres, não que os homens não tenham a sua... Você sempre passa pano nas suas opiniões, Carol. A sua dose, de sabedoria, mas é porque aí eu me sinto um pouco mais, sabe, livre pra poder expor a minha opinião. Que isso. E aí, Gi, tudo bem? Conta pra gente quem é você, se apresenta aí pra galera e dá o seu bom dia aí. Olá, tudo bem? Eu sou a Giovana Martins. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falei pro Thiago que eu fiquei muito feliz com o convite. Eu já acompanhei algumas coisas do Ictus, então eu gosto bastante. E como eu disse, eu sou a Giovana, eu tenho 18 anos e tô aqui de São Paulo. Por que a gente convidou você, Gi? Explica aí. Então, durante esse ano, eu fiz um curso no seminário Palavra da Vida. Eu fiz um curso chamado CLD, Curso de Liderança e Discipulado, que é um ano que jovens, normalmente, que terminam a escola, fazem antes de ir para a faculdade, para você firmar mais a sua fé, você aprender mais princípios da Palavra de Deus e ter uma oportunidade de servir também. Uma dúvida, você morou em Atibaia ou você ia até lá? Eu morei lá, o curso é em formato de internato. Que legal! Ela até se apresentou na igreja no último domingo, trouxe a foto da turma das meninas, muito bonito de ver, de verdade. Que bacana! Sim, foi um tempo muito bom. E deu pra direcionar melhor o futuro que lhe espera ou você só ficou mais confusa agora? O pessoal costuma falar que quando você entra lá querendo alguma coisa, você sai de lá, mudou, assim, sua visão. E realmente, acho que o Senhor me cutucou bastante meu coração durante esse ano. Que legal! E tenho certeza de que quero mesmo servir aonde for. Olha aí, que bacana! 18 anos, hein, Tan? 18 anos. Novinha demais, né? Novinha. Só atualizando os ouvintes aí que a Gia abriu falando que esse ano é porque a gente tá gravando no final de 2024, tá? Mas esse áudio tá entrando no ar, como vocês estão vendo, em 2025. Mas acho que ficou claro. É legal. Eu conheço o pai da Gi. Inclusive, ele vai ser o próximo convidado para gravar com a gente aqui em Salmo 15, o Daniel. É um cara muito gente boa, muito firmeza, muito sério com Deus. A família toda, né? O Arthur também, sua mãe. É muito bom ter laços novos e muito gostoso. Já falei isso na igreja, mas falo aqui de novo no podcast, né? É muito gostoso ver a geração nova surgindo para servir ao Senhor. E realmente espero que Deus faça maravilhas com a sua vida, viu, Gê? Amém. E é isso, fica à vontade, pode intrometer no meio da conversa quanto você quiser, e a ideia é justamente a gente ter um bate-papo gostoso sobre o capítulo 14, mas antes da gente entrar de fato na leitura, e a leitura vai ser feita por você, tá, Gi? Na NVT, Tá bom. a gente vai ouvir aí algum ouvinte que trouxe um recadinho pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Siqueira, da Igreja Batista Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. Pastor Thiago me conhece, só falar que é o Leandro São Paulino. Quero agradecer ao Tan, Carol Simão, Pastor Thiago e todos os envolvidos no LBC por este projeto tão edificante que tem sido verdadeira bênção, instrumento do Senhor na minha vida, na vida da minha família, tá? Quero também aproveitar para agradecer a editora Mundo Cristão por disponibilizar a Bíblia na nova versão transformadora, que nos facilita demais a compreensão, e a Maria Lídia por esta brilhante trilha sonora. Que Deus os abençoe e que Jesus sempre seja honrado e glorificado por meio de suas vidas e deste projeto tão importante. Um grande abraço! Entramos então no bloco único, na leitura do Salmo 14, feita pela senhorita Giovana Martins. Senhorita, né, Gi? É. Pela senhorita Giovana Martins. Vamos lá. Salmo 14. Os tolos dizem em seu coração:
não a Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Tan, já fica aqui o convite pra ela voltar no Salmo 53, que é praticamente a mesma coisa, tá bom? Eu tava estudando, eu não sabia disso, sabia? Exato. Eu não tinha a menor ideia, mas todo mundo falou. Eu também não. Aí eu fui lá ler, eu falei, mano, é igual, assim. A impressão que me deu... Sabe quando a gente tá sem pauta pro podcast e recupera aquele episódio antigo e publica de novo, ou faz um TBT, sabe? É muito impressionante. Eu fiquei na dúvida, na real, se a gente tem que gravar o Salmo 53 quando chegar a hora. Não, é o que eu tô falando. Ó, vai ser daqui a alguns anos, né? Com certeza. Aí a Giovana já vai estar no ministério, né? Vai saber se ela vai estar aqui no Brasil, onde que ela vai estar. E aí ela volta já com outra mentalidade. Olha que bacana que vai ser. A gente também já vai estar com outra cabeça. Então já fica marcado, tá bom? Então esse episódio tá indo ao ar em 2025. Giovana, e no Salmo 53 você volta. Só que a gente não pode ouvir o 14 antes de gravar, senão a gente vai falar tudo igual. É verdade. As mesmas coisas. Antes da gente entrar nos comentários dos versículos em si, vale mencionar o subtítulo, né? Ao regente do coral, Salmo de Davi. É exatamente igual ao anterior. E mais do que isso, eu tenho um livro do Spurgeon que eu sempre consulto para gravar salmos. Eu trouxe aqui um escrito dele, olha só. A dedicatória ao mestre da música encabeça 53 salmos. Cara, é 1/3 do livro, né? É, uau. E indica claramente que tais salmos visavam não apenas o uso particular dos crentes, e sim serem cantados nas grandes assembleias pelo coro. Então, tudo que a gente falou na semana passada sobre o Salmo 13, né? A ideia de Davi trazer isso como canção e tudo mais, vale tudo de novo. Sim. Fora que Davi, realmente, ele tem que ter uma influência, né? Pra chegar e entregar uma música só pro maestro real, né? Enfim. Ele é o rei, ele né? tinha que ter aí um... Então, pois é. Então a gente não sabia... Esse salmo também a gente não sabe quando, mais ou menos ali, né? Em que ocasião da vida dele ele foi escrito. Mas ele já não era um Zé Ninguém. Ah, ele já era músico, né? Ele tocava harpa pra acalmar o Saul. Enfim, é um cara ligado à música. Sim, é verdade. Inclusive a Gi é tocadora de piano também, né, Gi? Sim, eu terminei também esses últimos dias, foi a minha formatura do meu curso de música. Que legal. Eu fiz o curso de música sacra e aí eu tô tocando na igreja piano. Eu gosto bastante dessa área de música também, aí fui pra estudar um pouquinho mais, me aperfeiçoar. Muito bom. Que legal. A Carol é pianista também, eu que sou perdido aqui no meio. Ah, que legal. A gente engana bem, É legal, né, ver Davi, né, expressando aquilo que ele estava vivendo, que estava acontecendo, que ele estava sentindo em forma de música, né? Sim. A gente vê que muitos músicos hoje em dia também se usam, né, desse artifício, né? Mas eu acho que Davi foi o primeiro, ou pelo menos o primeiro que a gente tem registro, né? E ele faz com maestria, porque se você parar pra ler, tudo bem que a gente não lê no original, mas as traduções pra língua portuguesa são fantásticas. Então, Salmo 23, quem nunca cantou uma música aí do Salmo 23? Enfim, eu acho que o Davi, ele tinha essa coisa do artista, né? Ele era aquele cara... Eu tenho muita vontade de conhecer Davi pessoalmente. Acho que eu vou passar por isso. Eu acho que ele é baixinho, né? Baixinho ruivo, né? Pois é. Olhando para esse verso 1, de largada tem aqui, né? Os tolos dizem em seu coração não a Deus. Uhum. Eu comecei a escrever sobre só esse contexto aí e, cara, quase saiu um artigo já e eu tenho várias coisas pra falar sobre ele. Eu acho que vai acabar permeando o Salmo como um todo, né? Uhum. Mas acho que de cara a gente tem que destacar essa palavra, tolos.
E eu fui atrás do significado dela, a gente tem que ir atrás dos originais ali pra entender, né? Uhum. Aí eu achei algumas coisas interessantes. Eu sei que a Bíblia aqui, ela tá escrita em hebraico, tá? Mas teve um autor que mencionou que, essa palavra vem do vocábulo latino. Acredito que eles estão usando aqui a Vulgata Latina, que é a tradução famosa da Bíblia em latim. Dizendo que significa berros. Meio gritos mesmo, sugerindo que o tolo é uma pessoa que diz coisas vãs, é o que o autor diz. Certo. E aí fiquei pensando, né, muito nos tempos de hoje, né, os tolos, o quanto eles gritam pra ser ouvidos, sabe, aquela pessoa. Tem até uma expressão das mulheres que são gritonas nos Estados Unidos, Karen, né? Isso. Que é causador, sabe? Aquela pessoa assim. Sim, sim. E aí tem também na língua hebraica, né, e olha que legal, isso aqui foi muito bacana de descobrir. Na língua hebraica, há 3 palavras básicas para tolos. Quesil, que seria o tolo idiota e estúpido. Eviil, que é o tolo irracional e pervertido. E Nabal, a pessoa ignorante como um animal teimoso. E o que é usado aqui é Nabal. Lembrando que o Nabal é o ex-marido lá, né, da Abigail, justamente na história do Davi que tá escrevendo isso aí. Essa história você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 25. Então, Nabal é uma pessoa ignorante como um animal teimoso, um homem estúpido. Olha aí. Eu falei, nossa, que legal, mano. Eu não tinha a menor ideia. Nossa, que é... A gente vê aí também, você falou que foi pra parte do latim, eu já fui pra uma outra versão que diz o insensato em seu coração, não a Deus, né? E esse insensato, ele também é traduzido do termo hebraico pra perverso, né? Perversidade. E a gente já vê aí, né, que aquelas pessoas que falam que não há Deus, né, que não existe Deus, a gente pode dizer que são, no mínimo, nabais. Quando eu comecei a ler também e a estudar esse salmo, é meio triste ver que um salmo que é antigo, escrito de tempos tão antigos, se aplica hoje ainda, né? Sim. Parece que ele tá falando de hoje em dia também, porque o quanto a gente vê pessoas tolas falando que não há Deus. Exatamente. E é igual a Carol falou, pra falar que não há Deus com tantas evidências no mundo, tudo evidencia um criador, tem que ser mesmo tolo. Sim. E é igual o que você falou, acho que a palavra Nabal, né, que você tá falando um animal, e o sentido de teimosia. Sim. Eu acho que esse tolo tá ligado muito à teimosia, né? Sim. Ele tem que ser teimoso no seu coração pra não admitir que existe um Deus, um criador. Porque quando a gente pensa em tolo, a gente pode ter 2 caminhos aí pra pensar na tolice, né? A questão mais intelectual, Sim. Mas eu acho que não é aqui, eu acho que é mais a questão moral. Exato. É uma tolice moral. E aí também, pensando muito sobre o assunto, né? Essa ideia de não a Deus, que aparece aqui na NVT, a NVI vai traduzir como não existe Deus, né? Deus não existe. Sim. Fiquei pensando, né? A gente conhece muita gente hoje em dia que é ateu. Mas aqui ele tá falando de um ateísmo mais prático. E o que eu quero dizer com isso é que não só as pessoas que falam não a Deus, tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas vive como se não fizesse a menor diferença a existência de Deus. E eu coloco meio que no mesmo pacote essa galera aí. Talvez não de uma forma tão intensificada quanto Davi vai fazer aqui no Salmo, mas, assim, tira do seu coração a ideia de que só as pessoas que são explicitamente reativas à ideia de Deus. Mas as pessoas que, você acredita em Deus? Acredito. E você faz o que com essa informação? Nada. Sabe, eu acho que é tão triste quanto, sabe? Sim, sim. Infelizmente, quando também tem aquela pessoa que é conhecedora da palavra, né? Sim. E deliberadamente, ou sei lá, nem sei se é tão deliberadamente assim, decide viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, porque, né? Na verdade, gente, a gente tem que entender que é tudo reflexo da queda, né? Então, o próprio salmista, ele fala, né, no verso 3, todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, né? Nenhum sequer. Então, acho que Davi aqui, ele foi muito enfático e ele se colocou nessa cestinha aí, porque a bondade humana, ela acabou ali quando Eva decidiu comer do fruto e dar pra Adão, né? Ligado a isso, eu vi um comentário que dizia que todos os homens não regenerados são mais ou menos tolos. Sim. Então, é exatamente o que você falou. Sim. Devido à queda, né?
todos nós somos meio tolos antes de nós sermos transformados, né? Por isso que a gente precisa da salvação. Esse é o grande problema da humanidade, que foi o que o Davi falou, né? Todos os homens desviaram. O contrário da tolice aqui, o antônimo, seria a sabedoria. E eu que também fiquei pensando muito sobre isso, né? Não sou tolo, então o quê? Eu sou sábio. E sabedoria, eu não consigo pensar nela sem ir para Provérbios, principalmente Provérbios 1. Lá, ele vai definir sabedoria. Eu vou ler para vocês aqui, Provérbios 1:7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha o tolos aparecendo aqui de novo, né? E tem um autor de um comentário aqui que eu costumo consultar, o autor é William MacDonald. Hoje eu tô dando mais créditos, hein? Eu já falei do MacDonald. Normalmente eu leio e não anoto nada, né? Mas ele traçou um caminho interessante e eu acho que muitos de nós, às vezes, conseguimos enxergar isso. Espero que não em nós mesmos, mas nas pessoas longe de Deus. Olha, primeiro, o tolo se considera onisciente, ele diz. Sei todas as coisas. Não é possível haver um Deus além dos limites do meu conhecimento. Segundo, ele se considera onipresente. Estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E não é possível que exista um Deus em algum ponto do universo sem o meu conhecimento. E ele segue mais adiante, né? Muitas vezes a crença na inexistência de Deus tem como fundamento o desejo de levar uma vida perversa. Ou então ela é adotada por aqueles que vivem desse modo com o objetivo de se manterem em sua depravação e evitarem o medo do castigo futuro. Então aqui a gente tá falando não só daquelas pessoas vilãs, assim, que falam, vou fazer o mal, sabe? Mas as pessoas só que não querem, assim, abrir mão do que elas vivem, porque elas sabem que se ela de verdade reconhecer que Deus existe, isso vai trazer tantas consequências que ela vai ter que mudar o jeito de viver. E tá tão gostoso aqui, sabe? No fim das contas, a fonte do pecado é essa alienação de Deus. Exatamente. O verso 4, né, fala isso, né? Acaso os que praticam mal jamais aprenderão? Devoraram meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor, né? Eu acho que Davi, ele tá aqui horrorizado, escandalizado, essa é a palavra, com a forma como as pessoas estão agindo. E a Carol riu porque vazou um chorinho de neném aí, né, seu, né, Carol? Acho que o Nathan caiu ali, mas ele tá tudo bem? Tá sim. Carol, e Gi também. No verso 2, eu vou reler porque quando eu li eu falei, nossa, isso aqui já vi. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Nesse para toda a humanidade, que apareceu aí que eu li, eu sempre leio em várias traduções, né? Na Almeida Revista e Atualizada, diz para os filhos dos homens. Então, quando a gente tá lendo na NVT, a gente meio que passa batido. Mas a hora que eu li lá, eu falei para os filhos dos homens. Nossa, que expressão diferente, né? Sim. E aí eu lembrei de Gênesis. Lembra naquela conversa que tem? Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram mais belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. E aí tem toda aquela discussão se é anjo, se são reis e tudo mais. Mas me chamou muita atenção essa filhas dos homens aí, que se perdeu na NVT, virou para toda a humanidade. E acho que me ajudou até a interpretar um pouco melhor lá o Gênesis, a expressão. Meio que como filhos dos homens são as pessoas que não seguem ao Senhor, sabe? Enfim, só quis trazer aí como um parênteses porque me saltou aos olhos quando eu tava lendo. Sim, claro. Quando eu tava lendo, eu também lembrei de Gênesis, lembrei também da Torre de Babel e daquele versículo de Gênesis 6. Eu até anotei 11 ao 12. Que diz, Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. E é exatamente a mesma coisa. Igual, né? Aconteceu antes, que aconteceu agora com Davi, que continua acontecendo hoje. São as mesmas coisas, igual você falou. E esse verso 3, que eu também acabei de ler, né? Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Não tem como não lembrar também do uso que o Paulo faz lá em Romanos. Sim. Romanos 3, a partir do versículo 10, ele vai pegar aquilo lá
e aplicar de um jeito que eu acho que não foi a aplicação que o Davi quis fazer aqui, tá? Lá ele vai falar, ele vai usar exatamente esse texto, né? O Senhor olha pro céu, para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio e não encontra ninguém. Todos se corromperam e tudo mais. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ele usa essa citação lá em Romanos 3, do 10 para frente, para falar, olha, todo mundo mesmo é culpado diante de Deus. E ele vai usar a argumentação dele para falar, a salvação só pode ser alcançada pela graça. Não existe mérito humano e tudo mais. A gente já falou isso, alguma coisa, quando a gente gravou, não gravamos ainda Romanos, né? Uhum. Mas quando a gente gravou Efésios, falamos um pouquinho sobre isso. Só que aqui, quando eu tava lendo, eu falei, cara, eu acho que o Paulo deu uma extrapolada quando usou isso aqui, né? Porque o texto do Davi, voltando aqui pro Salmo 14... não parece colocar a humanidade inteira como alvo. Por quê? Se a gente for olhar o 4, que é a sequência aqui, né? Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? E aí ele faz um contraste entre as pessoas que não acreditam em Deus e que estão perseguindo o povo, né? Devoram o meu povo como fosse pão e tudo mais. Uhum. E o povo de Deus. Então, se eu colocar no mesmo saco aqui, junto o povo de Deus, a sequência do Salmo fica meio solta, eu acho, em relação a esse verso 3. E, eu não tô dizendo que o Paulo errou lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não é isso que eu tô falando. Ele só pegou uma aplicação verdadeira, a Gia até mencionou lá a Torre de Babel, e a gente sabe o quanto que a natureza pecaminosa do homem afastou todo o mundo de Deus, a gente sabe que a salvação é só pela graça, não é pelas obras e tudo mais. Uhum. Mas eu tenho que reconhecer que a minha primeira impressão aqui é que o Davi tava falando dos ímpios daquele tempo, aqueles que não temem a Deus, e isso aí ficou muito claro pra mim a partir do verso 4. Eu fiquei meio incomodado com essa minha opinião, de verdade. Mas eu encontrei 2 textos, e eu trouxe um deles aqui, da Bíblia de Estudo da NVI, não a NVT, tá? Uhum. Que, graças a Deus, concorda comigo nessa impressão. Né? Ela diz o seguinte, aqui no Salmo, né? A referência diz respeito aos que não levam Deus em conta e que não hesitam em demonstrar a sua malícia contra os justos. Em outros contextos, os salmistas se incluíam entre os que não são justos aos olhos de Deus, mas outros contextos. Eu quis dizer isso porque quando a gente lê esse texto, a gente lembra muito rapidamente do Paulo lá em Romanos. Então, contextos fazem parte dos textos bíblicos também. Uhum. Eu acho que a partir do verso 5, a gente vê aí o outro lado, né? Daqueles que estão do lado de Deus, né? Vamos por assim. Daqueles que, né, seguem a Deus, né? Então a gente começa, né? Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Então, eu acho que a gente começa a perceber, e eu acho não, eu vejo aqui, né? Que o tolo, ele vai ter uma consequência. Nós também, e eu tô me pondo aí na balança do justo, porque eu fui justificada, assim como Edmundo lá em Crônicas de Nárnia. Não porque você é bonzinha de nascença, né? Não. Mas é interessante ver, né, que assim, seguindo, a gente vê que os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Então que assim, de novo, a gente tem falado isso em cada salmo que a gente lê. A vida cristã, ela não é um mar de flores. A gente vai passar por muitos problemas, muitas dificuldades, injustiça, enfim, a gente vai ter os problemas humanos, né? Sim. Mas Deus está do nosso lado. E aí, citando Hebreus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso mesmo. Tirando aí do contexto lá de Hebreus, mas essa é a verdade, né? O Senhor vai proteger o seu povo, né? Quando eu tava lendo esses 2 versículos, né? O 4 e o 5, eu lembrei muito de uma coisa que a gente viveu no CLD. A gente teve algumas viagens missionárias. E numa delas a gente foi pra Itaquera. E aí a gente foi em algumas comunidades em Itaquera. E aí a gente ia fazer evangelismo nas praças. Fomos em algumas escolas públicas. E aí, numa das escolas públicas que a gente teve muita dificuldade lá. Foi bem difícil, assim. Todas as saídas que a gente fazia em escolas eram autorizadas. Então, o pessoal da diretoria, da escola, todo mundo autorizava, sabia o que a gente ia fazer lá, enfim. Mas, nessa escola, eles falaram que a gente poderia fazer a nossa programação normal, mas a gente não poderia usar a palavra pecado
nem Jesus. A gente não poderia falar de Jesus. Caramba. Falaram que a gente não podia fazer isso de jeito nenhum, nem orar a gente poderia. Uau. Foi bem difícil. E aí a gente apresentava um teatro e no final era eu quem falava, meio que explicando assim o teatro. Uhum. Era um teatro sem fala e no final aí a gente mostrava sobre o pecado, Jesus. E aí como é que eu ia falar isso sem poder usar essas duas palavras, sabe? Sim. Então foi muito difícil e a gente conversou muito sobre isso. Às vezes a gente acha que a perseguição é só longe, tá mais longe de nós, em outros países, mas aqui no Brasil também tem. Tá perto, Então, né? Sim, tem. Tá Isso é perto de verdade. nós. Uhum. E foi bem difícil. Eu falei, a gente acabou falando sobre prisões e a esperança, né? Deu uma mudadinha assim. Nossa, mas aí eles sabiam que vocês eram de um seminário cristão, assim? Sabiam. E eles autorizaram a gente estar lá. Mesmo os alunos sabiam? Sim. Cara, que doido isso, meu. E foi bem difícil, porque normalmente depois que a gente acabava a peça, a gente ia para pequenos grupos, então dividia os alunos em pequenos grupos para conversar sobre, né? E nessa hora mostrar o plano de salvação e tal. E aí num dos grupos que eu fiquei, e detalhe, essa turma era de ensino médio, então era mais velho. Que delícia, né? Pois é. Cheio de perguntas difíceis. Aí a gente tava apresentando, eles nem estavam ligando muito pra gente. Uhum. Aí no grupo que eu fiquei, tinha 14 meninas. Uau. Foram muitas. E aí foi exatamente isso. Aí eu até que falei um pouco, assim, sabe? Falei de Jesus. Uhum. Tá certo. Antes obedecer ao Senhor do que aos homens, é isso aí. Eu falei, mas a gente viveu justamente isso, a perseguição, e é isso que Davi falou. Mas o que vinha na nossa cabeça, a gente estava constantemente lembrando a gente não tá fazendo isso pros homens, né? A gente tá fazendo isso pra Deus, o Senhor está conosco. Exatamente. Então, eu tava lá falando, tinha meninas rindo na minha cara, elas estavam debochando, mas saber que a semente está sendo plantada ali, né? Sim. E o Senhor é quem trabalha, né? A gente é apenas instrumento. Uhum. Então, esse versículo traz um conforto, né, pro nosso coração, porque a gente vai passar por muitas perseguições, muitos sofrimentos aqui, como a Carol falou, como cristãos, né? Mas o Senhor tá conosco, né? E até mais pra frente ele fala, né? Que o Senhor é o nosso refúgio. Giovana, você tá com 18 anos e claro que você ainda vai viver muita coisa, se Deus quiser. Mas, assim, você experimentou uma coisa que eu também já experimentei algumas vezes, que é essa aversão ao evangelho, né? Das pessoas que olham pra nós e querem nos catalogar ali de um jeito. Você é crente? Como se isso fosse uma coisa muito negativa. E apesar de eu nunca ter feito seminário, eu também já participei de evangelismo, já participei de acampamentos. E, assim, o evangelho é loucura para muitas pessoas, né? Sim. Então, a gente realmente acaba sendo muito limitado pelas pessoas, né? Então, olham pra nós e debocham da gente. E é isso. A gente vive num país laico. Quer dizer que a gente não tem uma religião dominante, né? Apesar de ter muitos católicos. Mas a grande questão é que aqui ficou feio você ser crente, entendeu? Então as pessoas olham pra você, elas te rotulam. Então você é isso, você é aquilo. E, gente, eu sempre digo que o evangelho, ele nos liberta. Então eu não sou nada que os homens esperam que eu seja, entendeu? Porque eu sou filha de Deus, salva por Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam, você tem uma religião? E aí eu costumo falar assim, olha, eu tenho um estilo de vida. Eu fui liberta pelo sangue remidor. E aí, claro, isso às vezes abre para uma conversa bacana, às vezes eu não tenho espaço, mas é porque quando a gente fala, não, eu sou cristã protestante, ou eu sou evangélica, isso acaba dando, assim, uma imagem negativa, né? Então, assim, sinto informar que, infelizmente, você não foi a última, não foi a primeira, nem será a última a passar por isso. Com certeza. É verdade. Eu terminei recentemente um livro da Mundo Cristão. O autor é Russell Moore. O livro se chama Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. E ele vai pegar mais ou menos esse tema aí que a Gi viveu, que a Carol comentou aí. Ele fala, nas gerações passadas, e passadas aqui entendo a geração dos nossos pais e avós, o cristianismo ele era meio que dominante na sociedade. E um cristianismo meio falso, tá? No sentido de que a moral cristã era dominante, mas não necessariamente as pessoas eram convertidas. Mas os tempos de hoje, ele se tornou uma minoria.
E as pessoas, elas hoje... Eu percebi isso porque eu vivi essa virada de sociedade. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, só o fato das pessoas saberem que eu era cristão já dava pra mim um rótulo de pessoa honesta, sabe? Sim. As pessoas já tinham isso como certo. Hoje não mais. Só que hoje a sociedade, primeiro ela passou, né, por um momento de chacota, velho. Hoje ainda tem muita chacota, mas quando ela percebe que a gente é séria com Deus, ela acha esquisito. Ela acha, sabe, como se a gente fosse um animal no zoológico curioso, meio que, cara, como que você acredita num negócio louco desse, sabe? É, exatamente. E o autor, ele pega justamente esse ponto pra tentar desconstruir na gente aquela ideia de que a gente tem que ficar brigando com a sociedade, ou pior ainda, a gente ficar se mimetizando pra parecer com a sociedade atual, naquele discurso, se eu consumir as mesmas coisas que eles, se o meu discurso cristão for muito parecido com as coisas que eles já acreditam e tudo mais, vai ser mais fácil dele aceitar o evangelho. Ele fala que isso faz mais mal à igreja do que bem. Ele defende que quanto mais doido o mundo vira a gente, ou tiver a impressão de que a gente é meio louco, como que você vai acreditar numa coisa sem noção como essa, sabe? Não é? O Paulo já falava isso, né? Como sábios, eles fizeram loucos, eles enxergam a gente, a loucura do evangelho. A gente vai ver isso várias vezes na Bíblia. Mas a conversão, como a Gi falou bem aí, ela vem de Deus. É Deus que convence a pessoa, não é a nossa habilidade da fala. É, exato. E as pessoas que vão ter um encontro com Deus normalmente vão passar por uma grande crise. Eu tô pensando em pessoas adultas, né? Já vividas. Elas normalmente vão passar por uma crise existencial, sei lá, algo muito ruim vai acabar acontecendo na vida dela, que ela vai questionar suas bases. E aí, essa loucura que ela enxerga em nós, ela vai ver, bom, isso é uma coisa louca. No entanto, essa pessoa vive bem. Ela vive feliz. Dentro dessa loucura dela, dentro dessa ignorância dela. E aí, ela vai migrar do modo chacota pra, poxa, será que não tem alguma coisa ali mesmo? É. Porque a minha vida tá tão desgraçada do lado de cá e essa pessoa falando mesmo um negócio absurdo que não cabe na minha cabeça. Será que não faz sentido? E aí, pela estranheza do evangelho, a gente vai acabar cativando uma pessoa que tá nesse momento de virada da vida. Eu gostei muito, foi a primeira vez que eu vi um autor falando desse jeito. E gostei, sabe? De a gente simplesmente assumir o papel de ser esquisito. Paciência, sabe? Não somos mais a maioria moral. A gente é esquisito. Tudo bem, a gente é esquisito. E quem quiser ser esquisito com a gente, é só vir que a gente tá recebendo. Sim, verdade. A Carol mencionou o verso 5, né, Carol? Uhum. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Esse salmo tem claramente a virada aí, né? No começo a gente vê aí a lupa virada para os ímpios. E às vezes até, ele vai se dar bem em cima dos cristãos e tudo mais. Devoram o meu povo como se o poder tivesse do lado deles, né? Sim. Mas aí a gente é conduzido à verdade de que o poder sempre esteve do lado do Senhor, né? Sempre esteve do lado de Deus. Sim. Aí, nesse sentido, o castigo final, olhando pro 5 de novo, né? O castigo final para esses perseguidores é uma promessa de Deus. E a gente pode descansar, que Deus cuida de todo mundo que o segue, sabe? Uhum. Mesmo que pareça, e eu sei que muitas vezes vai parecer mesmo, né? Que, cara, não acontece nunca isso, sabe? A gente espera, tá demorando não no tanto, nosso sabe? tempo, né? Não sei, talvez seja, né? Mas a gente não vai ser honrado nunca, sabe? Às vezes dá um desânimo. Uhum. Mesmo nesses casos, sabe? A gente vai ser, assim, protegido e resgatado pelo Senhor. Eu não sei como saiu o seu coração hoje desse ministério que vocês fizeram na escola. Você já contou um pouco do peso de ter algumas palavras reservadas aí, no sentido de não poder usar. Sim. Mas eu reconheço que no seu lugar, talvez eu saísse de lá triste pelo fato das pessoas não me ignorarem, sabe? As pessoas que eu tô falando, os alunos mesmo, sabe? No sentido de que, poxa, eu viajei, vocês estavam em Atibaia, eu viajei, separei um dia, me preparei, vim aqui falar com as pessoas, e as pessoas nem ouvir, sabe? Nem o respeito de me ouvir. E aí depois eu ia ter que lidar com o meu coração, e esse salmo provavelmente passaria, Sim. ou pelo menos seria um bom jeito de me colocar nos eixos de novo. Não sei se você viveu isso. Então, tem a segunda parte da história. Ah, boa.
durante, assim, a apresentação e a conversa, a gente tava realmente se sentindo igual a esse salmo, sabe? A gente assim, por que as pessoas não ouvem? Por que as pessoas nem, tipo, prestam atenção no que a gente tá falando, sabe? Uhum. E aí eu pensava isso quando eu tava falando, e a gente tem um tempo, né, pra falar no pequeno grupo com as meninas. Uhum. Aí eu falei de Jesus, falei tudo que eu tinha que falar. E aí eu tava assim, elas rindo e ninguém falava nada. E é legal quando a gente tem a participação delas, né? Eu até faço algumas perguntas, mas eu tava perguntando, elas nem estavam respondendo. Aí eu tava assim, ai, Senhor, na minha cabeça, me ajuda, por favor. Aí, na hora que eu já tinha terminado, não sabia mais o que falar, uma menina levantou a mão, outra menina. Aí ela falou assim, eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida também, depressão e até pensar em tirar a própria vida. Mas a minha mãe, ela é cristã e ela sempre falou de Jesus pra mim, e nesse momento eu me lembrei disso. Então, a esperança que você tá falando foi a esperança que aconteceu na minha vida. E eu tava longe de Jesus, fazia tempo que eu não ia pra igreja e tal, não tinha um relacionamento com ele, e agora você me relembrou disso. Olha. Aí eu fiquei, meu Deus. Ela tava nessa virada, tipo, ela não tinha feito as pazes com Deus ainda. Não. Ai, que legal. Que legal. E aí eu pensei muito nisso. Aí no final, o meu coração que tava assim, né, um turbilhão, saiu grato. Porque a gente sim, igual eu falei, vocês falaram, vai passar por muitos momentos difíceis de perseguição. Uhum. Mas o Senhor que faz a obra. Exato. Tinha 14 meninas, 13 nem ligaram porque eu falaram, mas uma foi impactada, né? E essa uma faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então é justamente isso. E tem que contar que essa uma vai ficar lá dentro ainda, influenciando as outras todas. Sei lá o que Deus vai fazer. Exatamente. Sim, isso é uma coisa que a gente aprendeu muito esse ano. Porque, igual você falou, isso foi uma situação, a gente viveu várias em day camps também. Uhum. E a gente muitas vezes saiu com o coração assim, com o coração triste, se perguntando pra Deus por quê. Mas uma frase que me falaram foi justamente essa, de que a gente fala, mas a gente talvez nunca vai ver os frutos que vai dar. A gente tá ali falando, lançando as sementes, mas os frutos talvez possam ser daqui a alguns anos e a gente talvez nunca veja. Então é descansar mesmo no Senhor, sabendo que Ele faz, né? Então... O que eu tinha que fazer, eu fiz. Sim, sim. Eu gosto muito de pensar que quando a gente for glorificado e for aos céus, a gente vai ter esse presente de conseguir enxergar tudo que a gente influenciou, sabe? Sim. Não tenho nenhuma afirmação bíblica dizendo que isso vai acontecer. Mas tem afirmação bíblica dizendo que a gente vai colocar os nossos galardões, é uma palavra que talvez alguns não conheçam, né? Os nossos prêmios aos pés do trono de Deus. Meio que, olha, essas foram as... A gente vai ganhar isso como, isso aqui foi o resultado da sua obra no mundo, durante a vida. Sim. E a gente vai entregar isso de volta para Deus e falar, não é meu, é seu. É a nossa oferta total para Deus. E tem uma descrição muito bonita sobre isso na Bíblia. E por isso eu acho que a gente vai ter uma boa noção, se não total noção de tudo que a gente fez. E é o que você tá falando aí, o que você viveu, é que você viveu algumas situações pontuais ali, presenciais. A gente vive isso todo dia aqui no podcast, e você vai talvez perceber isso gravando um episódio. Imagina. Porque às vezes chega uma mensagem de uma pessoa de um outro país, assim, sabe? É um negócio muito surreal. De, poxa, me reencontrei com Deus, muito nessa história de, alguém da família, do passado, e não sei o quê. Tô tantos anos longe da igreja, que isso, que aquilo. E, olha, não tem apoio financeiro que paga um negócio desse. Não tem. Sim. É um negócio que você fala, toda vez que chega alguma mensagem assim, e ouvintes, saibam, porque eu sei que tem muita gente que não escreve, não dá esse feedback pra gente. Mas, sabe aquela informação que chega, que você ganha o dia, às vezes ganha a semana inteira? E normalmente essas mensagens chegam nos dias em que a gente tá mais down, né, Carol? Que você fala, poxa, a vida tá tão difícil. Será que tá valendo a pena? Nossa, porque o que a gente consegue enxergar do lado de cá? Um gráfico, sabe? Uma estatística de quantidade de downloads que, graças a Deus, tá crescendo, mas é tão pequeno perto de influenciadores digitais e tudo mais, sabe? E às vezes a gente olha pra esses números e fala, poxa, é exatamente o que a Carol falou, cara, eu tô investindo minha vida nesse negócio e não tá fazendo nada, sabe? Será que faz alguma diferença? Aí vem um e-mail, uma mensagem no Instagram, qualquer coisa que você fala, sabe, eu conto pra sabe, a gente ganha o dia que fala, pô Deus,
Obrigado por me deixar saber o que o Senhor fez na vida dessa pessoa através de mim, sabe? E, enfim, façam isso, tá? Manda um recadinho pra gente de vez em quando. Complementando isso que o Tan falou, não é a primeira vez que eu falo isso, mas quando eu comecei esse projeto, e o Tan fala que eu sempre passo pano nas minhas opiniões, mas é porque é verdade. Não que eu me ache agora, tá bom? Mas eu nunca me achei minimamente preparada pra vir aqui falar nada, absolutamente nada. E como as pessoas se identificaram lá, principalmente em Gênesis, com as minhas falas. Isso pra mim foi um susto muito grande. Porque quando eu tô aqui gravando, hoje com a Giovana e com o Thiago, eu tô gravando com a Giovana e com o Thiago, entendeu? Eu não tô pensando, mas aquela pessoa que mora não sei aonde vai ouvir, aquela pessoa que tem tal estudo vai ouvir, porque se eu for pensar nisso, eu nem venho. A gente não vai, né? Dá medo. Exatamente. Então, é muito legal ouvir, sim, os feedbacks e que delícia quando a gente ouve, olha, eu tô voltando pros caminhos do Senhor, olha, eu tô me reencontrando, mas eu sempre peço a Deus, por favor, não deixe isso também dominar o nosso coração, porque é muito fácil falar, olha, por causa do nosso trabalho, fulano, ciclano, beltrano tá ali, e não, estamos sendo instrumentos para a obra de Deus, e certeza. É isso que a gente quer ser até o final. Então, claro que o financeiro ele é importante, né? Porque afinal de contas temos família, temos filhos e responsabilidades, mas essa parte espiritual é fantástica. E assim, eu falo que quem mais ganha sou eu. Porque às vezes eu não abro a boca aqui, mas eu saio preenchida, que eu falo, nossa, foi pra vamos mim, né? lá. Exatamente. E o podcast ainda tem um up, né? Que ele se torna atemporal. Sim. Então, assim, a gente tá lançando isso aqui achando que vai impactar pessoas com Salmo 14 em fevereiro de 2025. Mas De vez em quando chega, eu ouvi episódio, sei lá, Êxodo 2. Você fala, cara, nem lembro mais quando eu gravei esse negócio, falei? Sabe? Mas pra pessoa que tá ouvindo, aconteceu agora aquela conversa, sabe? Isso. E é muito legal ver que como Deus é o dono da história, ele pode ter direcionado o Êxodo 2 para aquela pessoa porque ela precisava daquilo naquele momento. E como que a gente que produziu um negócio desse vai saber, sabe? Nunca. Que medo. Nunca. A gente nem sabe. Então. Exatamente. Agora essa alegria, Carol, que você falou, e realmente a gente tem que tomar um cuidado, porque a soberba sobe ao coração com muita facilidade, né? Mas essa alegria, ela tá no Salmo 14 aqui. Sim. No finzinho do 6 ele já fala, mas, esse mais tem um caps lock aí, né? Mas o Senhor protegerá o seu povo. E já fala, tá bom, tô sofrendo aqui, mas não vai só protegerá, mas ele sempre protege. Ele continua protegendo até hoje, sabe? Sim. E aí vem o 7, numa exultação, né? Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Monte Sião aqui é o monte onde Jerusalém é construída, tá? Monte Sião para salvar Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria. Olha que legal. E Israel exultará. Cara, isso é uma promessa de que um Redentor vai vir de Sião. Exatamente. Para libertar o povo com um grande poder. Antigo Testamento que a gente tá lendo aqui, tá? Sim. E não tem nada a ver, Tam, mas você vai entender a minha ponte aí. Quando eu li que Jacó se exultará, eu lembrei de Raquel chorando. Então, como os patriarcas, eles ainda estão muito presentes, né, na nossa vida, né? Raquel tava chorando lá pela morte dos meninos, tal, não tem nada a ver aqui. Mas era esposa de Jacó, né? Esse Jacó e Israel que aparece no 7 é a mesma pessoa. É só aquele paralelismo da literatura hebraica, né? Jacó dará gritos de alegria, Israel exultará. É a mesma afirmação dita duas vezes de um jeito diferente. E tem uma aplicação interessante aqui que eu também não fiz, tá? Tenho que dar crédito a alguém, mas esse eu não anotei quem foi. Mas enfim, não é a ideia minha, tá? Mas uma aplicação interessante aqui, porque Davi tá falando aqui num contexto de Antigo Testamento, num contexto de povo de Israel e tudo mais, né? Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Esse aqui, o Monte Sião, tanto pode ser a profecia sendo cumprida localmente ali com a vinda de Jesus e tudo mais, mas um dos autores aqui me chamou a atenção nesse de Sião, porque
Sião aqui é a capital ali da religião da época, fazendo a transposição para os nossos dias. É a igreja que acontecia ali, é o povo de Deus. Uhum. E a aplicação que ele faz, olha, do mesmo jeito, a igreja hoje, sendo esse povo de Deus, ela pode funcionar como um canal de bênçãos para a humanidade. Amém. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. Toma muito cuidado para não misturar a igreja com Israel e tudo, não é disso que a gente tá falando, tá? Mas a aplicação de que, ó, do mesmo jeito que Israel representava a Deus diante da humanidade, nós fazemos isso hoje. Sim. Nós fazemos. E eu achei muito interessante que a gente começou o salmo, Davi começou, e a gente vem com o sentimento de ai, o mundo tá cheio de tolo, não há Deus, todos se corromperam, e a gente termina com essa esperança, né? Uhum. Termina com Davi clamando e exultando de alegria, como a Carol falou, porque a salvação veio, né? Uhum. E a salvação virá. Amém. Então, eu gostei muito desse salmo. Quando eu terminei, eu fiquei, nossa. Caiu pra mim, que bom. Eu terminei e eu vi, nossa, Davi, ele entendeu que ele tava passando por um monte de coisa e ele entende que ele não poderia fazer nada sobre isso. Mas ele clama ao Senhor, ele ora e ele escreve até uma canção. Ele clama para aquele que pode trazer a salvação. É. Então, no final você termina assim, pô, que esperança, né? É, e a gente tem essa esperança pela volta de Cristo, que vai Sim. cabalmente cumprir com tudo isso, né? E, cara, o Salmo é muito legal, né? Ele é um misto de emoções, ela é sabe, parece um turbilhão, assim, aquela água barrenta misturando, e aí depois para, tudo se sedimenta e surge a luz. Cara, é muito bacana. É isso, vocês têm mais alguma coisa? Não, acho que já temos. Legal, então, ouvintes. Espero que vocês estejam se deleitando. Pelo menos do jeito que eu tô me deleitando aqui, já vai estar ótimo, né? Se for mais, então, melhor ainda. Eu queria agradecer muito a Giovana por ter topado gravar com a gente, tá, Gi? As pessoas, elas ficam super gratas com a gente. Ai, nossa, que legal, você me convidou. Mas toda vez que a pessoa me agradece, óbvio, eu sou gentil e tal, é legal que estamos aí. Mas, assim, o que tá no meu coração de verdade é o contrário. É falar, poxa, que legal, a pessoa aceitou gravar com a gente, sabe? Que especial pra gente. E é do mesmo jeito que eu falei pro Gustavo semana que vem, e vou falar com certeza pro seu pai, Daniel, semana que vem. É uma alegria muito grande receber pessoas que a gente sabe que estão sérias com Deus, assim, e dispõem uma hora quase da sua vida aí. Muito mais, né? Porque, enfim, teve todo o tempo de preparação pra prestar atenção na gente, sabe? Obrigado mesmo, viu, Gi? Eu que agradeço. Você falou, mas eu vou falar a mesma coisa. Eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz pelo convite. E eu gostei muito, foi um tempo muito bom. Tava um pouco nervosa antes, mas foi um tempo muito bom de conversa e poder se deleitar mesmo, igual você falou, sobre esse salmo. Então, eu agradeço mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz. Como a gente falou, Salmo 53, você tá aqui, tá bom? Já anota na agenda, né? Anota aí, não sei quando, isso vai acontecer. Mais ou menos aí. Não, 20 não, mas uns 10 fácil. 10, 15, vai. Ah, não, tá bom, 50 tá muito... É um terço do Salmo. Não, não pode demorar 10 anos, Carol, senão a gente não chega no fim. O Thiago, ele inventou esse negócio e agora a gente tem que cumprir com esse cronograma. São muitos salmos, viu? Pois é, são muitos livros ainda. São muitos. Mas enfim, guarda aí, talvez você venha com seus filhos aí, marido, sei lá o quê. Mas gostei. Não, dá tempo, tranquilo. Tranquilo. Tem uns aninhos aí. E aí é isso. Muito obrigada, Giovana. Foi um prazer te conhecer. Vou te acompanhar aí de pertinho pra ver o que Deus tá separando pra você. É muito gostoso a gente ver essas mentes fresquinhas. Semana passada a gente teve aqui o Ávila, né, com 19, agora a Giovana com 18. Daqui a pouco vai ser nossos filhos, né, Thiago? Poxa. Quem sabe? Eu sonho por esse dia. Amém.
E é muito bom ver que o evangelho, ele continua chegando aí em idades que a gente ora para que... Vocês são o futuro da igreja, né? Mas vocês também são o presente agora, né? Então, eu não gosto de dizer que as crianças e você não é mais criança, tá? Mas você tá mais perto da infância. Mais perto que nós, pelo menos, né? Pelo menos aí é a metade da minha. Vocês, é muito bom ver vocês interessados pelo evangelho. Isso é muito gostoso. E eu vou orar muito por você, pelo futuro aí. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. Beleza, senhores ouvintes, foi um prazer enorme estar com vocês. Semana que vem a gente volta com o Salmo 15 e aí na outra semana a gente começa o livro de Joel junto com vocês. Eu espero que vocês estejam empolgados. Na descrição do episódio tem várias formas de você interagir com a gente. A gente tem canal no WhatsApp, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem servidor no Discord, onde você quiser participar, é tudo de graça. A gente tem links para você abençoar a nossa vida financeiramente, tem a nossa chave Pix por lá. Dá uma olhadinha na descrição, porque de verdade a gente precisa. E essa semana o compromisso de vocês é orar pela Giovana, hein? Semana passada a gente orou pelo Ávila, essa semana orar pela Giovana e começando o ministério aí, a vida ela precisa de orações. Então, no mínimo essa semana, tá? Se você é uma pessoa mais de oração aí, só coloca o nome dela aí pra você orar sempre. E como a Carol falou, acompanhar ela. Você tem uma rede social aí, Gi, que você quer compartilhar? Eu compartilho algumas coisas no Instagram. É Gi, com 2 Is, Capozoli. Ixi, melhor você soletrar esse negócio, né? Aí. Capozoli é do jeito que fala, capo, só que com 2 Zs. Z-Z-O-L-I. Um L só. Um L só. Legal. Então é G-I com 2 Is, Capozoli com 2 Zs e um L. Isso. Beleza. Quando você coloca G-I-K já aparece. Já aparece. Beleza, então. Semana que vem a gente volta e até a próxima. Muito obrigada, pessoal, pela paciência, a audiência de vocês. É sempre um prazer. Orem por nós, compartilha esse episódio com seus amigos e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, muito obrigada.